Capítulo 10. Responsabilidades. Abril de 1917. Estamos a assistir à ruína de um mundo inteiro, um mundo de preconceitos, erros, ilusões perdidas, esperanças iludidas, utopias desaparecidas. Mas de tantas ruínas deve surgir uma nova ordem. A morte gera vida e os túmulos, por uma via secreta, conduzem aos berços. A terrível tempestade que está a atravessar o globo causou uma devastação incalculável. Mais de 10 milhões de homens foram cortados na sua juventude e masculinidade. Povos inteiros foram roubados, massacrados ou reduzidos à escravatura. Vastas regiões foram metodicamente saqueadas e os seus habitantes condenados à fome e à miséria mais negra, ou forçados a fugir das suas casas e a vaguear indigentes pelos caminhos do exílio. Milhares de navios jazem no fundo das águas com as suas ricas cargas e os restos humanos que abrigaram. À nossa volta só vemos famílias enlutadas, e a visão dos estropiados entristece as nossas cidades e o campo. Os danos morais não são menos graves. Por vezes perguntamo-nos se a justiça, a verdade, o direito, a liberdade, a fraternidade, aqueles raios que desceram do coração divino para iluminar o caminho humano, se estas forças vindas de cima que nos sustentam em tempos de tristeza, poderiam ser pisoteadas impunemente ou ultrajadas, aniquiladas. Pode ter parecido que a força bruta, a mentira, a hipocrisia e o ódio dominariam o mundo, e nós sentimos o vento do abismo a soprar sobre nós. De todos os cantos da terra, gritos de angústia e desespero elevam-se para o céu. Este é o trabalho de Guilherme II e do seu povo. Nota: Guilherme II foi o último imperador alemão e rei da Prússia de 1888, até sua abdicação em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Se quisermos voltar à fonte original, a causa moral de tantos males, o que é que vamos encontrar? Sem dúvida nos alemães, um orgulho desmedido, uma necessidade gananciosa de domínio, um sentimento exaltado de superioridade que os faz ignorar e até desprezar o valor real dos seus adversários. Mas há algo mais. Aqui tocamos o mais fraco, o mais delicado, o ponto mais sensível da nossa civilização, precisamente o que a tornará sempre precária e instável. Enquanto esta causa persistir, podem surgir correntes violentas no seio da humanidade e arruinar o laborioso trabalho de séculos. Referimos-nos à falta de informações precisas sobre a finalidade da vida humana e as suas consequências no futuro. Estamos a pensar na inadequação do ensino sobre as leis superiores e especialmente sobre a lei das consequências dos atos, que recaem mecanicamente sobre nós e traçam o caminho dos nossos destinos. Tanto na igreja como na escola, encontramos nestes pontos essenciais apenas hipóteses, noções vagas e confusas, que não são apoiadas por qualquer demonstração positiva, qualquer prova certa. No entanto, há mais de meio século, o espiritualismo experimental, espiritismo, tem vindo a proclamar a todos os ecos os elementos de uma doutrina clara e precisa, resultante das relações estabelecidas em todos os pontos do mundo com os nossos parentes e amigos falecidos. Esta doutrina, reforçada por inúmeras provas de identidade, fornece ao homem aquele critério de certeza que lhe faltava até então. Mas como é que esta revelação providencial e regenerativa foi recebida? As igrejas têm feito o seu melhor para abafar. As escolas não tiveram nada mais do que indiferença ou desdém em relação a ela. O homem privado da luz necessária para iluminar o seu caminho, privado do fio de Ariane que o poderia guiar no labirinto da vida, e no meio das contradições dos pastores maus, deu rédea solta às paixões e desejos furiosos que rugem na sua alma. Daí as catástrofes que se estão a multiplicar. O mundo é abalado por convulsões assustadoras. A Alemanha, imbuída do seu próprio misticismo sombrio e rude, era particularmente resistente à nova tendência das ideias. Os estudos psíquicos não eram a favor, e o imperador desconfiava de qualquer um dos seus funcionários que se interessasse por eles. Se o sinistro monarca tivesse conhecido melhor as condições de vida no além, familiarizado com o mundo dos espíritos, tivesse aprendido o que espera cada um de nós e o que o espera após a morte, teria ele, na noite trágica que estava prestes a desencadear um ciclone sem precedentes na Europa, assinado o decreto para a mobilização do exército alemão? Através de um médium valioso, ele poderia ter evocado as sombras ilustres dos gênios protetores da velha Alemanha, o Goethe, o Kant, o Leibniz, o Fichte, ou simplesmente a alma do seu pai, Frederico, o Sábio.
E certamente pelos seus conselhos, estes nobres espíritos teriam sido capazes de o desviar do seu caminho sangrento. Se o Kaiser tivesse estudado, conhecido e praticado o mundo invisível, poderia ter visto em antecipação o destino que a lei implacável lhe reservava, como numa fotografia. Ele teria visto a sua alma, vermelha com o sangue derramado, cruzar o temido limiar do além e a imensa multidão das vítimas da guerra aparecer perante ele para o acusar, subjugar e amaldiçoar. Em vão ela tenta escapar e fugir, em vão procura lugares obscuros e solitários. Esta multidão persegue-o. E se, a título de exceção, o seu espírito miserável descobre algum refúgio sombrio e desolado, encontra-se cara a cara com a sua própria consciência, tornada mais imperiosa pela libertação da matéria, e o remorso incomoda-a, despedaça-a. Vozes assombrosas a repetem: Caim, o que fizeste com os teus irmãos? Depois haveria a perspectiva de renascimentos, a longa série de vidas planetárias em que o seu corpo deformado e alma degradada teria de sofrer todas as vergonhas, todas as humilhações, o cálice de amargura a ser esvaziado, a expiação através de existências obscuras e atormentadas, através dos séculos, a redenção do passado através da humilhação, do sofrimento e das lágrimas. Se a partir deste futuro aterrador ele devolve o seu olhar ao momento presente, se supõe que apoio, que ajuda pode esperar do mundo oculto, o que irá ver? Em vez dos espíritos luminosos que protegem a França, em vez de um velho Deus imaginário, nascido do seu cérebro exaltado, ele verá pairar sobre os seus exércitos a legião negra dos espíritos das trevas, os reiters e lansquenetes da Idade Média, respirando ódio e perfídia sobre os seus soldados, engenhosos em descobrir com eles todas as combinações de uma química infernal e assassina. No espetáculo das atrocidades que provocam, todos estes agentes do mal encontram satisfação pelos seus instintos de violência e crueldade. Observação. Lansquenetes, soldados de infantaria mercenária alistados pelas legiões alemãs do Sacro Império Romano Germânico, que lutaram entre o final do século XIV e o século XVII. Mas antes destas visões de horror e pavor, o Kaiser, sentindo a sua carne tremer e o seu coração apertar, teria deitado fora sua caneta, a fim de evitar os golpes do destino implacável. E assim, a mais terrível das catástrofes teria sido poupada à humanidade. A França também tem a sua cota à parte de responsabilidade. As nossas academias, as nossas universidades, as nossas igrejas, não conseguiram apreciar as verdades e as forças morais que a doutrina dos espíritos lhes trouxe. Rejeitaram a mão que de cima e durante 50 anos, lhes tem estado a estender a mão para conduzir a nossa nação em direção à fonte fértil e regeneradora. Quais têm sido as consequências dos seus ensinamentos complexos e contraditórios na vida contemporânea? Antes da guerra apresentava o espetáculo de uma sociedade sem ideais, sem elevação, sem grandeza, desprovida de beleza moral. Gerações a empurrarem-se umas às outras ao acaso, sem objetivo, sem orientação precisa, sem saberem onde colocar a vista, seres pobres e ansiosos. A caminharem no sombrio desfile da existência, sem chama na fronte, sem paz no coração, e afundando-se cada dia mais na matéria e na sensualidade. O homem gastou toda a sua energia em assegurar a vida material e ouviu apenas vagamente a voz da alma, que também exige a sua alimentação. Na presença de tantas doutrinas confusas, igualmente desprovidas de fundamento, prova e sanção, as grandes verdades foram se tornando gradualmente veladas e distorcidas. O erro e a falsidade entraram em toda a vida nacional, que foi completamente distorcida, tanto na ordem política como nas relações sociais. A inteligência e a consciência sentindo por uma intuição secreta, que a verdade lhes estava a ser negada pelas próprias pessoas cuja missão é ensiná-la, tornou-se desabituada, e por uma consequência lógica das coisas, todo o nosso modo de viver, pensar e agir foi alterado. Daí a hipertrofia do ego, a necessidade irresistível de se vangloriar, de atuar, de reivindicar qualidades fictícias e méritos imaginários, que caracterizaram tantos dos nossos contemporâneos, daí o transbordamento de apetites e paixões. Já não se podia, na conversa, exprimir uma opinião forte, um pensamento elevado e desinteressado, sem provocar sorrisos céticos e zombadores. A virtude tinha se tornado quase ridícula, o adultério e a libertinagem eram considerados com indulgência. A especulação sem vergonha, as apalpadelas financeiras, as práticas dos homens da bolsa e da presa se levavam à fortuna, já não suscitavam muita reprovação.
Na ordem política foi o assalto aos lugares e ao poder, a proteção e o favorecimento tomando o lugar da aptidão, o medíocre, o incapaz agarrado aos melhores cargos. O governo muitas vezes entregue aos menos dignos, a improvidência, o desperdício, a instabilidade ministerial derrotando as melhores obras nacionais. Assim, quando a grande lei moral, a dos deveres e responsabilidades, deixou de brilhar aos olhos dos homens, todos os princípios que dela emanam desvanecem-se por sua vez. A noite cai sobre a consciência, e o mal espalha o seu império. E como a noção de lei é inseparável da ideia de Deus, que é o seu gerador, ao mesmo tempo que o culto do poder supremo se enfraquece, vemos crescer o culto da carne e do bezerro de ouro, a descida ao abismo da matéria é acentuada. A tempestade chegou. A sua poderosa respiração varreu muitas vaidades, falsos valores, falsos julgamentos. A guerra pôs a nu todas as nossas feridas, trouxe à luz as insuficiências, as incapacidades, trouxe à sua justa medida as mediocridades que sobrecarregaram certas situações. Sem dúvida, estes não valores não desapareceram totalmente da cena política, e o nosso país, com os males que suporta, está demasiado consciente disso. Pelo menos, os olhos estão abertos para eles. A condenação está escrita nos corações e o seu reinado está a terminar. A par dos nossos vícios e defeitos, qualidades viris adormecem na alma francesa, qualidades que os acontecimentos trouxeram à ribalta. A nossa desmoralização era mais aparente do que real, mais superficial do que profunda. A genialidade da raça foi reavivada. Consciências retas e valores morais têm sido encontrados em grande número, especialmente nos exércitos. Foram eles, com a ajuda imensa do mundo invisível, que salvaram a honra da França, impediram a sua ruína, a sua queda, o seu esmagamento. Num artigo anterior, ver capítulo 8º, explicamos o papel considerável que o mundo oculto tem desempenhado na guerra atual. Falamos do apoio constante que presta aos nossos exércitos. Esta afirmação foi insuficiente. A extensão total dos esforços e energias dispendidos pelos espíritos protetores da França para apoiar os nossos soldados em terrível luta que está a ser travada nunca será conhecida ou compreendida. Não só excitam e inflamam o seu ardor na batalha, mas também, durante as longas horas de vigilância e espera na trincheira, inspiram neles uma resignação estoica. A sua impetuosidade no ataque tinha se tornado um provérbio, mas aqui qualidades desconhecidas de paciência e perseverança são reveladas na alma nacional. Após 2 anos de fadiga e sofrimento, perguntamo-nos se as nossas tropas seriam capazes de resistir aos rigores de um terceiro inverno. E no entanto suportaram com igual coragem as explosões de balas, as ondas de gás asfixiante e em certos dias, a fome, o frio, a umidade que causaram tantas doenças, e até o contato com insetos nojentos. Em 1870 e 71, como voluntário, pude ver que a mentalidade das tropas era bastante diferente, mas então, o mundo invisível não nos apoiou com os seus poderosos fluidos e a França foi derrotada. À luz vermelha dos acontecimentos, dissemos, apareceram todas as nossas misérias morais, a fraqueza dos nossos personagens, a miséria das nossas consciências, tudo na nossa sociedade que era vaidoso, artificial e falso. Por termos distorcido a verdade em todas as áreas, nas transações, no ensino, na política, tivemos de sofrer a mais odiosa das mentiras como castigo. O imperador alemão nunca deixou de mentir, em nosso detrimento, invocando o nome de Deus. A partir daí, a verdade era a única forma de assegurar a justiça e a dignidade nas relações humanas. Por outro lado, os exemplos heróicos dos nossos combatentes tiveram uma imensa repercussão em todo o país. O seu sacrifício ao dever, o seu auto-sacrifício perante o sofrimento e a morte, foram de tal ordem que envergonharam os egoístas e os egoístas na retaguarda. O seu trabalho essencial consistia em entregar o território sem dúvida, mas também incluía uma grande lição moral. Deste ponto de vista pretendiam prossegui-lo, mesmo depois da guerra. Isto é pelo menos o que emerge das numerosas e significativas cartas recebidas da frente. Querem uma grande respiração pura para varrer a espessa atmosfera que nos encobre os olhos e esconde de nós as temíveis realidades. Sonham com um ideal nobre, com uma sociedade espiritualizada onde a vida da alma encontrará o seu livre desenvolvimento. Nas horas trágicas, como num relâmpago, ou gradualmente na longa espera nas trincheiras, eles vislumbraram a lei soberana que faz cair as consequências dos seus atos sobre cada um.
Compreenderam que era porque há muito aceitávamos e acarinhávamos as inverdades que tínhamos de suportar, de forma mais pesada e mais grosseira, as mentiras do estrangeiro. Também compreenderam que foi por termos procurado demasiado a vida fácil, a vida dourada da fortuna e do prazer, que tivemos de suportar privações e miséria. Eles sentem finalmente que esta visão, esta compreensão das coisas superiores, deve penetrar o pensamento e a consciência de todos, se quisermos parar o nosso país na encosta fatal sobre a qual está a deslizar. Estas almas generosas podem ser uma pequena minoria na nação, mas podem ser como o fermento que fermenta a massa. Os adversários de toda a espiritualidade são numerosos e quererão, por todos os meios, manter o seu império. Uma vez expulsos os invasores, será necessário lutar contra as influências perniciosas, as oposições e as rotinas a partir do interior. É sobretudo para a direção da infância que serão travadas as batalhas mais ferozes, pois quem quer que seja o responsável pela criança, assegurará o futuro. Estará a educação oficial à altura da sua tarefa? Pode-se duvidar disso. Os seus inspiradores devem, no entanto, compreender que não é com negações ou com a ajuda de uma moralidade vaga e não sancionada que se conseguirá reprimir as tentativas de obscurantismo e refazer a consciência do povo. É então que o Espiritismo pode intervir e desempenhar o seu papel providencial. Vem oferecer à educação popular tanto a fundação como a coroa de glória que lhe falta, ou seja, a prova sobre a qual assenta todo o edifício do nosso conhecimento, e a doutrina moral que constitui o seu fundamento e assegura a sua harmonia. Mas não está no destino dos enviados divinos serem desprezados? O Espiritismo não é uma exceção a esta regra. No entanto, a acumulação de testemunhos, a adesão de homens eminentes que gradualmente fazem o seu lugar na ciência inglesa acabará por impressionar o nosso país. Chegaremos a admitir a sobrevivência do ser e a sua evolução através dos renascimentos, tal como acreditamos em todos os axiomas científicos, por exemplo, o movimento da Terra sem os termos verificado. Entretanto, cabe a todos nós, e sobretudo aos pais e chefes de família, ver que a inteligência e a consciência das crianças não são distorcidas pelo ensino sectário, ou por um ensino desprovido de princípios elevados. Mas será que as coisas permanecerão após a guerra como antes? Sob a ação irresistível dos acontecimentos, um trabalho mental terá sido feito em muitas mentes, muitos preconceitos e visões falsas terão sido varridos. É sensato não desesperar de nada nem de ninguém. Quantos pensamentos, de fato, serão libertados do jugo que outrora usaram? Quantas consciências agitadas até as suas profundezas, rejeitarão os truques e convenções infantis que paravam o seu voo em direção a uma luz mais brilhante? Parece ser a vontade de Deus que o mundo se reforme e regenere a si próprio através da dor. Nunca nos foi oferecida uma oportunidade tão favorável. Aproveitemos para difundir em todos os círculos a grande doutrina espiritualista que deve elevar a humanidade. Fora do mundo invisível, temos na nossa árdua tarefa como propagandistas, dois companheiros na luta que nos estimulam e nos empurram constantemente para a frente, o dever e a verdade. Há 40 anos que trabalhamos em conjunto através da caneta e da palavra. No início, especialmente na nossa ação oral, recebemos mais sarcasmo do que aplausos. O espiritismo foi então considerado uma coisa ridícula. Mas gradualmente a opinião pública tornou-se mais acessível. As pessoas estavam dispostas a ouvir-nos, mas sem tirar muito proveito dos nossos ensinamentos. Hoje em dia as pessoas ouvem, pensam, estudam e compreendem. Isto ainda não é suficiente. O conhecimento das leis superiores deve ser traduzido em ação. Mais tarde, ser-nos afeita plena justiça. Compreenderemos que se tivéssemos sempre conhecido e respeitado a lei imanente da responsabilidade, muitos males, muitos fracassos e quedas teriam sido poupados. Chegará o dia em que, medindo toda a extensão e repercussão das faltas cometidas, os líderes de todos os tipos, os epicurianos do prazer, os corruptos e corruptores, cujas ações nos levaram à beira do abismo, serão pilhados pela opinião pública. Mas os sacrifícios feitos, quer na luta quer no alívio das misérias comuns, darão frutos. Do sangue que foi derramado brotará uma floração de novas virtudes. Vivemos num desses momentos solenes em que no cadinho dos acontecimentos, a história refaz a humanidade. Os aliados estão a fazer um esforço supremo para conquistar uma vida mais nobre, mais digna da alma e dos seus destinos. Confiemos nos desígnios de Deus para o nosso país. A França é purificada pela dor. O sofrimento infinito suportado pelos seus filhos não permanecerá estéril.